A Lei Complementar número 150/2015, em seu artigo 2º, ela veio preencher uma lacuna que já durava 43 anos, pois a categoria dos trabalhadores domésticos nunca teve uma jornada de trabalho definida em lei. Mas, a partir da promulgação desta lei, o seu artigo 2º estipulou que a duração normal do trabalho doméstico não poderá exceder a 8 horas diárias e 44 horas semanais. E por força do artigo 59 da CLT, que se aplica subsidiariamente a esta categoria, elas só podem trabalhar 2 horas extras por dia. Então, a sua jornada não pode exceder a 10 horas diárias. O artigo 10 da mesma lei, da Lei Complementar número 150/2015, que nós vamos comentar mais na frente, prevê também uma jornada de trabalho de 12 por 36, ou seja, você trabalha 12 horas e folga ininterruptamente 36 horas. É uma jornada também permitida para a categoria dos empregados domésticos, que nós vamos comentar mais na frente. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 150 prevê o pagamento da hora extra, onde reza que a remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. Aqui abaixo nós apresentamos para vocês a fórmula de como calcular o valor de uma hora extra. Você deve dividir o salário mensal por 220 e multiplicar por 1,5. Aí você vai chegar ao valor de uma hora extra de seu empregado doméstico. O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar número 150, ele trata do cálculo do salário por hora. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, certo? Ele será obtido você dividindo o salário mensal por 220 horas. Isso salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior que resulte em outro divisor. Mas o padrão é esta fórmula que nós estamos dizendo aqui para vocês. Você divide o salário mensal do empregado por 220 e vai chegar ao valor de uma hora normal de trabalho. Isso serve para você calcular o valor de uma hora extra. Por aqui você vai ter o valor da hora normal, você calcula. Como também serve para ver descontos proporcionais à hora. Quando o empregado deixa de trabalhar um dia 4 horas, você calcula aqui o valor da hora. Então, você com essa fórmula aqui, você calcula o valor de uma hora de trabalho do seu empregado doméstico. Aqui, no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Complementar, número 150/2015, você tem a fórmula de como calcular um dia de trabalho do empregado doméstico, que servirá de base para o cálculo dos domingos e feriados, porventura trabalhados e não compensados. Então, aqui nós disponibilizamos essa fórmula. Como é que você chega a este valor? Você divide o salário mensal por 30, aí você vai ter um dia, o valor de um dia de trabalho normal. E para chegar ao valor de um domingo ou feriado trabalhado, quando não compensado, aí você multiplica este valor por 2. Aí você terá o valor de um feriado ou domingo trabalhado quando não compensado. Este parágrafo prevê a compensação de horas quando houver um acordo entre as partes, ou seja, as partes devem assinar um documento prevendo esta compensação. Então, se houver excesso na jornada de trabalho de um dia, pode ser compensado em outro dia da semana, com a respectiva redução da jornada de trabalho. Nos incisos deste parágrafo, está previsto o pagamento das primeiras 40 horas extras na jornada de trabalho mensal, quando não deduzidas numa possível redução de jornada de trabalho dentro do mesmo mês. Como também está previsto o banco de horas, ou seja, o que ultrapassar das 40 primeiras horas extras poderão ser compensadas no prazo máximo de 12 meses, ou seja, nos próximos 12 meses tem que haver essa compensação.
Neste parágrafo 6º, está previsto o pagamento, em caso de rescisão contratual, das horas extras não compensadas e alertamos que elas deverão ser calculadas com base na remuneração da data da rescisão, ou seja, devem ser calculadas com base no salário que o empregado percebia na data da rescisão. Este parágrafo veio regulamentar uma situação que preocupava a maioria dos empregadores domésticos, cujos empregados moram e dormem no local de trabalho e permanecem na residência, no seu local de trabalho, nos domingos e feriados, por não terem para onde ir. Agora, o empregador doméstico não precisa se preocupar. E os empregados que moram no local de trabalho podem permanecer na residência desde que não exerçam qualquer atividade inerente ao seu cargo. Então, se ele permanecer na residência do empregador e não exercer nenhuma atividade, não existe problema algum. O empregador não precisa se preocupar com esta situação. O parágrafo 8º do artigo 2º da Lei Complementar número 150/2015 trata do pagamento em dobro pelos domingos e feriados trabalhados. Então, aquele empregado que trabalha no domingo ou feriado, quando não folga em outro dia na semana, ele tem direito de receber essas horas em dobro. E lembramos que ele não perde a remuneração do descanso remunerado, que, aliás, já está inserido no valor do salário mensal, o qual é somado a este dia trabalhado, que deve ser pago de uma forma dobrada. Se o valor de um dia normal de trabalho custa R$ 80, ele vai receber por um feriado ou domingo trabalhado, quando não haja uma compensação, o valor de R$ 160, ou seja, o valor dobrado.